Muito boa noite, glória a Deus pela sua vida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui mais uma vez no culto, mergulhados para a glória de Deus, né? Já peço que você venha, que você tome, né, seu lugar, seja no sofá, seja na mesa, que você se prepare para esse momento de Deus, né? Para que juntos nós possamos aqui experimentarmos de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É um prazer imenso poder estar aqui nessa noite com você, né? Aí dentro da sua casa, talvez no seu serviço, talvez, né, dentro do ônibus. Não sei aonde você está, se vai ouvir agora, se vai ouvir mais tarde. Eu sei que Deus, ele tem planos e propósitos para as nossas vidas e por isso ele reservou esse tempo aqui para mim e para você. Amém? Espero que você esteja com seu coração muito aberto para receber tudo aquilo que Deus tem para nós e eu creio, né, que a palavra de Deus ela é vida. E uma vez que ela encontra um coração sedento, preparado, né, disposto a ouvir e a obedecer, essa semente que é semeada, ela gera frutos, né, fora das medidas, né, a 30, 60 e a 100 por um. E é isso que Deus tem para a minha vida e tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, pega a sua Bíblia, seja ela eletrônica, seja ela no papel, né? Cada dia fica mais difícil encontrar uma Bíblia no papel, mas pega a sua Bíblia, vamos juntos, né, mergulharmos dentro dessa palavra, ver o que Deus tem para nós nessa noite. Eu tenho certeza que é coisa boa, que é coisa que vai nos edificar e não somente edificar, vai fazer com que nós cresçamos, né? Vai fazer com que nós saímos do lugar onde nós nos encontramos para chegar em um lugar onde Deus deseja que nós estejamos. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Vou seguir meu roteiro aqui porque sem ele a gente não consegue construir todo o aprendizado que eu desejo passar para vocês por meio daquilo que Deus me deu. Amém? Queridos, eu e você, nós temos essa compreensão e o conhecimento que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Sabemos que existe propósitos de Deus para a minha vida, para a sua vida, e muitos desses propósitos nós já vivemos ou estamos vivendo, e tem aqueles que ainda vamos viver, não é verdade? E tudo isso é muito lindo, é muito bonito, mas nem sempre a gente consegue trazer isso como uma realidade para as nossas vidas. Eu não sei você, né, mas muitas das vezes eu dei glória a Deus, dei aleluias, sapateei dentro da igreja, festejei, né, porque eu ouvi que existia uma promessa, que eu era filho e logo sendo filho eu também era merecedor e aquele negócio foi tão intenso, tão maravilhoso. E assim que eu saí da igreja, que eu cheguei dentro de casa, aquela emoção, aquela certeza, aquela convicção que estava no meu coração, ela foi, né, aos poucos diminuindo, foi aos poucos terminando, porque eu, naquele momento ali, eu não consegui dar sentido para todas aquelas palavras que foram liberadas sobre a minha vida. E aí é justamente isso que eu gostaria de trazer, né, como uma reflexão para as nossas vidas nessa noite, né? Porque eu acredito muito que a palavra de Deus, ela em todo tempo, ela se concretiza na minha e na sua vida. Em todo momento, querido, a palavra de Deus, ela está se concretizando nas nossas vidas. Mas, né, é preciso que nós tenhamos também algumas atitudes para que a palavra de Deus, uma vez que ela foi semeada, uma vez que ela foi plantada, ela possa dar os seus frutos em nós, na nossa família, na nossa empresa, nas finanças. E eu acredito, né, que existem aí alguns passos que devemos dar para que isso possa acontecer. E aí eu queria compartilhar com você três momentos que eu acredito que são momentos cruciais
para que haja uma mudança, né, verdadeira dentro de nós, e que essa mudança ela não fique apenas no emocional, mas que ela possa se externar, né, e chegar no objetivo para qual ela foi criada. Então, queridos, é muito importante que eu e você saibamos que existe sim, né, uma vontade de Deus para mim e para você que é boa, que é perfeita e que é agradável. Isso é sensacional, queridos. Né? Saber que existe isso é sensacional. E outra coisa, a palavra de Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. Você tem ideia do que isso quer dizer, querido? Da grandiosidade da palavra de Deus ao meu respeito, ao seu respeito? Você não tem compreensão. Por mais que você tenha planejado um império, por mais que você tenha planejado a viagem para o lugar mais bonito, por mais que você tenha planejado, tem muito dinheiro na sua conta, isso não se compara com tudo aquilo que Deus tem preparado para mim, para você, para as nossas vidas, para as nossas famílias. E você precisa entender que, por mais que nós planejamos, né, e desenhamos e nos estruturamos para que possamos viver coisas grandes e maravilhosas, nada se compara com o que Deus tem para mim e para você. Amém? Glória a Deus. E por que muitas das vezes nós não conseguimos viver isso? Porque muitas das vezes nós perdemos essas oportunidades de experimentar tudo aquilo que Deus tem para mim e para você, queridos, por causa do prazer imediato. Não sei se já aconteceu com você, né, de estar dentro de um propósito, de estar dentro de uma maratona, de estar, né, dentro de um objetivo, e no meio desse objetivo algo acontece ali que tira o seu foco, né? E por que aquele negócio tirou o seu foco? Por causa do prazer imediato. Muitos de nós não vivemos a vida que Deus tem para mim e para você porque nós estamos focados apenas no prazer imediato. E que prazeres são esses? São os prazeres da carne. Muitas das vezes, querido, nós somos enganados, né? Como a própria palavra diz, que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, e ele, sabendo que nós somos, né, direcionados para viver o melhor de Deus nessa terra, então nós caímos, vacilamos, né, ao trocarmos os objetivos de médio e longo prazo pelos prazeres imediatos. Uma das formas, né, de mensurar isso aí, muitas das vezes, é quando você decide fazer um regime, uma dieta, e aí você decide que daqui 30 dias, 60 dias, um ano, você vai ficar sem comer carne, talvez, você vai diminuir no arroz, vai cortar o refrigerante, e logo ali, né, logo na semana seguinte, logo no mês seguinte, aparece uma festinha, aparece, né, uma oportunidade de um churrasco, e aí, querido, você foge daquele compromisso que você assumiu com você, ou talvez um compromisso que você assumiu com Deus, de nunca mais pecar, de nunca mais mentir, de nunca mais, né, trair, e acaba que você volta a fazer praticar todos esses atos, né, por causa do prazer imediato. Você não conseguiu manter os seus olhos fixos, né? A palavra de Deus fala que nós devemos manter os nossos olhos fixos para os céus, da onde vem o nosso socorro. Por que fixar os nossos olhos lá, querido? Porque se nós tirarmos os nossos olhos do nosso destino, qualquer coisa vai nos desviar a nossa atenção, vai desviar o nosso foco, não é verdade? Então eu quero deixar para você essa reflexão aqui nessa noite, entendendo, querido, que existe sim uma vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. E que essa vontade, eu e você não podemos esquecer. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas muito mais do que isso, querido, existe uma outra promessa de Deus para nossas vidas,
que a palavra de Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, para sua família, para sua casa, para o seu casamento, para sua empresa. Querido, eu não sei a dimensão que você recebe isso, mas o que Deus tem para mim e para você é grandioso. Você não pode apenas se limitar com o momento, com a situação, com a política, com a economia, com os acontecimentos do mundo. Isso não pode e nem vai atrapalhar os planos de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus! Aleluias! Queridos, vamos lá. Então eu falei que eu acredito em 3 passos, né, para que essa situação ela não se aconteça novamente. Que situação? Aquela situação de você ouvir uma palavra, de você receber uma palavra no domingo, na quarta-feira, num culto, uma mensagem que é ministrada, você sentir que aquilo é de Deus, que aquilo é para você, mas logo em seguida aquele sentimento, aquela fé, aquela, né, certeza, aquela convicção, ela, né, vai embora, como se fosse a água da chuva que cai e corre, né, ali pro bueiro. E Deus não quer isso para mim e nem para você, querido. Tudo que Deus tem nos dado, né, Ele tem nos dado para que nós possamos crescer, para que possamos multiplicar, para que possamos avançar no reino, avançar como família, avançarmos como ministério. E eu acredito que para que isso aconteça, nós precisamos de 3 passos. E o primeiro passo está em Romanos 12, 2. Você conhece muito bem, a palavra de Deus fala que é preciso nós renovar a nossa mente. Por que renovar a nossa mente, querido? Porque muitas das vezes eu quero algo, eu desejo algo, mas eu não me movimento com aquilo, né? Eu quero muito emagrecer, meu sonho é ficar, né? Tipo assim, Pastor Davidson, mas eu ainda, miséria queima, Pastor Davidson não, deixa eu ir pro Márcio, meu sonho é ficar igual o Márcio, né? Mas querido, se eu desejo ficar igual ao Márcio, eu preciso mudar a minha mente primeira vez. Estou falando ficar igual a ele fisicamente. Vamos supor que, né, o meu desejo é virar um atleta. Meu desejo é ser um profissional melhor. Meu desejo é ministrar melhor. Meu desejo é ser uma pessoa melhor. Para isso você precisa mudar a sua mente. Como assim? Opa, como eu tenho pensado? Como eu tenho agido? Qual tem sido as minhas atitudes, né, diante de uma situação? Quais são as minhas escolhas? Né? As minhas escolhas, as minhas decisões, de fato, têm me levado para o lugar aonde eu desejo estar, aonde eu desejo chegar? Então a palavra de Deus ela traz isso com muita clareza para os nossos ouvidos, que é necessário nós renovarmos as nossas mentes. Para que renovar a nossa mente? Eu vou ler. Vamos ler, né? Vamos ler. Romanos. Vou chegar lá, vou chegar. Cadê você, meu amigo? Ô, Senhor. Volta. Aleluias. Amém. Vamos lá, querido. Calma aí. Romanos 12, 2. Olha só. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho certeza que você quer receber, quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, querido. Mas para isso, nós precisamos de ter algumas atitudes. E a primeira atitude é a renovação da nossa mente. Amém? Glória a Deus. Queridos, mas uma vez que eu e você experimentamos a renovação da mente, é necessário termos uma outra atitude. Qual atitude, Daniel? Pergunta para a pessoa do seu lado. Que atitude que eu preciso ter? Que atitude que eu preciso ter depois de ter a minha mente renovada?
Eu vou te falar agora. Abra comigo a sua Bíblia, livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Abra comigo aí. Efésios 4, queridos, a partir do versículo 25, nós vamos encontrar ali que não basta apenas eu ter a consciência, a minha mente renovada. Eu preciso também mudar a minha atitude, os meus comportamentos, não é verdade? Então, por quê? Porque se eu tiver a mentalidade de querer emagrecer e continuar comendo exageradamente, eu vou continuar uma pessoa obesa. Se eu tiver a mentalidade de querer, prosperar financeiramente, mas todo o dinheiro que eu ganho, que eu recebo, eu não separo uma parte para investir, eu não faço daquele recurso que eu ganho, eu não transformo aquele recurso em novos aprendizados para gerar novos valores, para que eu tenha então novas receitas. Querido, não adianta eu querer ser rico e tendo atitudes de pessoas pobres, mentalidades de pessoas pobres. Que mentalidade de pessoa pobre? Tudo que ganha, gasta. Muitas das vezes eu vivi dessa forma. E em muitos momentos eu me pego vivendo dessa forma. A mentalidade de quem quer se prosperar profissionalmente, mas só reclama da situação, só reclama do momento e nunca para estudar, para buscar novos conhecimentos, nunca para desenvolver melhor uma disciplina, uma área da sua vida para te tornar uma pessoa melhor. Então, queridos, não basta apenas termos uma mudança de mentalidade. Eu e você precisamos ter comportamentos diferentes. Efésios capítulo 4, versículo 25 vai falar assim, pelo que deixei a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação conforme necessidade, para que beneficie aos que ouçam. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e malícias. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Por que eu trouxe esse texto para vocês, querido? Porque aqui existe um momento onde nós precisamos tomar uma decisão. Nós éramos uma pessoa até conhecermos Cristo. Depois que conhecemos Cristo, a nossa vida precisa passar por uma transformação, precisa passar por uma metamorfose, precisa passar por uma transformação em que consegue realmente diferenciar o antes e o depois de Cristo. Nós precisamos entender, querido, que o que marca a minha vida e a sua vida é o antes de Cristo e o depois de Cristo. E isso tem que ficar muito claro. Amém? Então, uma vez que eu renovo a minha mente, eu também preciso de ter mudança de comportamento. Se eu era dessa forma, eu não posso ser mais dessa forma. Eu preciso de ser aquilo que Deus me orienta a ser. Como está escrito na palavra que um homem deve comportar? Uma criança, um jovem, um pai de família, como uma mãe, uma esposa, uma família, como um empresário, como um servo, como precisamos comportar diante da sociedade, a palavra de Deus ela vai nos direcionar com relação a isso. Amém, querido? E já finalizando aqui, passando aí para o último momento, eu falei que seriam 3. A primeira é a mentalidade, a segunda é o comportamento e o terceiro, eu e você nós precisamos movimentar em direção
a Deus, querido, em direção à pessoa de Jesus. Tudo isso, ele vai nos proporcionar, sim, uma mudança de vida significativa, mas uma mudança que vai impactar vidas, vai impactar gerações, vai impactar a nossa família. É quando você, de fato, larga tudo que você entende que é certo e começa a seguir os passos de Jesus. Mateus capítulo 4 fala sobre um encontro de Jesus com aqueles que veriam ser os seus discípulos, e assim foram. Jesus ali caminhando, olha ali para o capítulo 4, 20, fala o seguinte, 19, eu vou voltar no 19. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Queridos, muitas das vezes, por causa dos prazeres imediatos, nós abrimos mão de seguir Jesus. Nós abrimos mão de ouvirmos a palavra de Deus pensando que há um caminho melhor a ser seguido, há um momento melhor a ser vivido, há benefícios melhores das quais as promessas de Deus têm para a minha vida e para a sua vida. E por que fazemos isso? Por causa dos prazeres imediatos. Mas quando eu e você colocamos a nossa mente centrada no alvo, que é Cristo, quando as nossas ações, nossos comportamentos nos levam a viver a palavra de Deus, então nós vamos movimentar, agir, seguir os caminhos de Cristo. E aí eu finalizo aqui 3 passos que eu acredito que são necessários para que as nossas vidas possam viver, ser transformadas a cada dia. Primeiro, renovar a mente, mudar os nossos comportamentos, a segunda opção. E a terceira, agir no caminho que Deus nos chamou, o caminho que Cristo tem nos apontado. E esse caminho, para muitos, para muitos, não a palavra de Deus vai falar que existe 2 caminhos, um que é estreito e um que é largo. O largo é o caminho em que tudo pode, não tem regras, não tem propósito, não tem objetivos. Esse caminho, ele é muito sedutor, porque é algo que nada praticamente está errado, pode todas as coisas, não tem nada a ver. Mas o caminho que é estreito, ele tem regras, ele tem delimitações, ele tem comportamentos diferentes, ele tem visão, ele tem propósito. E é diferente, querido, viver nesse caminho, porque lá na frente a palavra de Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu no coração do homem aquilo que Deus tem para nós. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, sua casa, sua família, que você tenha uma excelente noite de quarta-feira e que Deus continue falando no seu coração. Um forte abraço e fique com Deus.